Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Esperamos que estejam todas bem, tomando todos os cuidados necessários para se proteger e ficar bem. Meu nome é Patrícia Rodrigues, sou PCNP dos anos iniciais e juntamente com minha parceira Carla Caori, Carlinha. Olá a todas e todos. Nós vamos iniciar agora, então, a TPC MAI, da responsabilidade da Diretoria de Ensino da região de Limeira. Então, bons estudos para todas. E lembrando que nós estamos na semana C do primeiro agrupamento, que corresponde à semana de 17 a 21 de maio. Vamos lá? Gostaria de agradecer as contribuições que vocês fazem através do link de avaliação, né, e participação da nossa TPC. E dizer, né, que a opinião de vocês e as sugestões que vocês realizam são muito importantes para o nosso trabalho. Então, vamos dar início à nossa TPC, e o nosso tema de hoje é ambiente matematizador e ensino híbrido, parte 1. Então, isso quer dizer que na nossa próxima TPC, nós iremos dar continuidade nesse tema. Tudo bem? Vamos lá? Contextualização. Nesse encontro, nós iremos refletir sobre a importância de oferecer um ambiente escolar que estimule os nossos estudantes no processo da construção dos conceitos matemáticos. E quando falamos de ambiente escolar, não estamos falando apenas da sala de aula, né? Nós estamos falando de todos os espaços, inclusive a parte externa. Porém, pensar nesse ambiente, nesses espaços, não significa que encher a sala de estímulos, de enfeites, por exemplo, irá garantir esse processo, tá? Não. Então, anotem aí duas palavras-chave: planejamento e intencionalidades, tá? São palavras-chave para a construção do ambiente matematizador. Não adianta colocar o recurso material por colocar. Eu tenho que torná-lo vivo, explorar. Ele não é apenas um enfeite. Algumas sugestões podem auxiliar na elaboração, na adaptação para a construção do ambiente matematizador no ensino híbrido, que é o momento aí que nós estamos vivendo, né? O presencial e o remoto. Como garantir? A justificativa. O processo de aprendizagem desenvolve-se a partir da interação do indivíduo com o meio social. Dessa forma, é importante criar um ambiente que propicie e estimule o aprendizado da criança, principalmente explorar o ambiente para os mesmos fins. Então, nós precisamos pensar em como organizar, quais recursos e garantir principalmente a qualidade. Nós temos que ter cuidado com esse material que nós vamos oferecer, ter um olhar cuidadoso e crítico para esses materiais, tá? Eles não podem conter erros de escrita, de acentuação, pois os nossos estudantes, eles vão utilizar esses recursos como referência. E com isso, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? E tornar esse ambiente, como eu já disse, vivo, dinâmico e mais atraente. E como disse uma professora durante uma TPC que nós acompanhamos, um ambiente acolhedor.
acolhedor, tá? Bom, a nossa pauta de hoje, como vocês estão vendo, ela está dividida em 4 momentos. Então, o nosso primeiro momento, uma leitura inicial. O segundo momento, ambiente matematizador, conceitos e orientações. Terceiro momento, ambiente matematizador e o ensino híbrido, materiais essenciais e possíveis adaptações. E o quarto momento, ambiente matematizador e o currículo paulista no ensino híbrido. Que nesse quarto momento vai ser proposta uma atividade para que vocês façam o grupo aí junto na escola, tá? E eu peço que vocês se atentem, principalmente por conta do tempo que vocês têm para realizar essa atividade. Os nossos objetivos de hoje, então. O nosso primeiro objetivo é participar de uma situação de leitura inicial, refletir sobre a importância de criar um ambiente que estimule a apropriação dos conceitos matemáticos, conhecer materiais para a criação de um ambiente matematizador e possíveis adaptações para o ensino híbrido. E articular o ambiente matematizador com os objetivos propostos pelo currículo paulista. Leitura inicial. Faremos hoje uma leitura de Eva Furnari, uma escritora de livros infantis e ilustradora brasileira. Acredito que a maioria de vocês já a conhecem e já devem ter realizado uma leitura dela para os seus estudantes. Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Eva Furnari. Eva Furnari, ela nasceu em Roma, Itália, em 1948. Veio para o Brasil aos 2 anos de idade e reside em São Paulo até hoje. Em 1976, formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Foi professora de artes no Museu Lazar Segall, de 1974 a 79. Na década de 80, colaborou como desenhista em diversas revistas e recebeu o Prêmio Abril de Ilustração em 1987. Durante 4 anos, publicou semanalmente histórias da Bruxinha, no suplemento infantil do jornal Folha de São Paulo. Começou sua carreira de escritora e ilustradora em 1980 e já publicou mais de 60 livros. E aqui nós temos a imagem, aqui a capa de alguns livros da Eva Furnari. Bom, vamos lá? Problemas boborildos. Esse livro, ele mistura matemática e ficção, enquanto conta alguns casos dos boborildos. Eles são bichos dramáticos e um pouco bobos também. Além disso, eles têm o péssimo hábito de se meter em encrencas. E o leitor terá que fazer algumas continhas para ajudá-los a solucionar os seus problemas. Problemas boborildos. Cisquecildo, um animal da família dos dãs, já tinha sido apresentado aos trigêmeos, mas logo depois os esqueceu. Cisquecildo estudava numa escola de bichos dãs como ele, onde
Perder as coisas era algo super normal. A cesta de achados e perdidos de lá era gigantesca. Toda sexta-feira, na hora da saída, eles devolviam as peças aos alunos. Cisquecildo, apesar de distraído, tinha excelente memória para números e cores. Ele sabia que naquela semana tinha perdido 83 coisas verdes, 45 coisas vermelhas e 57 coisas amarelas. Quantas coisas Cisquecildo tinha que pegar na devolução? E o que mais você imagina que haveria na cesta de achados e perdidos? E aí fica o desafio para as crianças pensarem e resolverem quantas coisas tinham que pegar na devolução, né? Como resolver? E estimula também a imaginação, né? O que mais você imagina que poderia haver nessa cesta? Enfim, aqui fica uma dica de leitura que pode ser realizada por você para seus estudantes. Uma leitura que, como vocês puderam observar, eles vão interagindo conforme a leitura vai acontecendo, ajudando assim a resolver as situações apresentadas. Tenho certeza que vocês irão se envolver, se divertir e eles também vão amar. Vamos então para a segunda parte do nosso momento de estudo. Nessa segunda parte, nós vamos tratar um pouquinho sobre o embasamento teórico, não só do assunto que nós estamos tratando aqui, que é o ambiente matematizador, mas também vocês vão perceber que é o embasamento teórico na formulação dos nossos materiais do currículo oficial do Estado de São Paulo. Mas, para iniciarmos este momento, eu e a Patrícia, gostaríamos que vocês fizessem uma pequena reflexão consigo mesmas. Então, a reflexão é a seguinte: de que forma o ambiente influencia em seus momentos de trabalho e de estudo também? Bom, para mim, nesse momento de pandemia, acho que essa influência do ambiente ficou muito evidente, principalmente quando nós precisamos fazer esse isolamento social e nós tivemos que deslocar o espaço do nosso ambiente de trabalho para o ambiente da nossa casa. Para mim, pelo menos para mim, isso influenciou muito, por exemplo, na minha relação com o trabalho, quando eu tive que me concentrar para realizar as minhas coisas, porém tinha também as coisas do lar, as coisas de casa para fazer aqui do meu ladinho. Então, se nós, adultos, e eu acredito que como eu, muitos adultos também tiveram essa dificuldade de concentração, de reorganização não só do espaço físico, mas também reorganização dos horários. Assim como eu, muitos adultos tiveram essas dificuldades. Agora, na pandemia, que ficaram mais evidentes. Se nós, adultos, tivemos essas dificuldades, sentimos essa influência do ambiente no nosso modo de trabalho, no nosso modo de estudo, imagine então as crianças. Nós, adultos, que sabemos que nós temos as capacidades mentais superiores mais desenvolvidas, mais avançadas, sofremos ao deslocarmos esse espaço do ambiente de trabalho, do ambiente de estudo. Imagine então as crianças que estão, de certa forma, começando a desenvolver as suas capacidades mentais, certo? Então, essa reflexão é para nós pensarmos quais são os fatores do nosso ambiente, do nosso meio,
que acaba influenciando no desenvolvimento das nossas atividades, do nosso conhecimento, das nossas capacidades mentais. E para aprofundarmos um pouquinho mais essa reflexão, eu trouxe o Piaget. Eu e a Patrícia trouxemos o Piaget, um conhecido já nosso, de longa data, porque o Piaget é um dos precursores, um dos fundadores do construtivismo, que é a base teórica do nosso material. E para Piaget, o conhecimento é fruto das trocas entre o organismo e o meio. Essas trocas são responsáveis pela construção da própria capacidade de conhecer. Produzem estruturas mentais que, sendo orgânicas, não estão, entretanto, programadas no genoma, mas aparecem como resultado das solicitações do meio ao organismo. O que essa citação da Cavicchia, uma professora estudiosa de Piaget, do construtivismo, da pedagogia construtivista, está nos dizendo? Está dizendo que a capacidade de conhecer, ela não vem já descrita ou programada no genoma. Não nasce conosco, mas ela é desenvolvida a partir da interação com o meio, do organismo com o meio. E o que é esse meio? Esse meio, ele envolve não só as interações que nós temos uns com os outros, mas também ao ambiente. Isso quer dizer que, ao interagirmos com o outro e ao interagirmos com o ambiente, é que nós desenvolvemos a nossa capacidade de conhecer. É que nós desenvolvemos o nosso conhecimento e as nossas capacidades mentais superiores. O Piaget, interessante do Piaget, é que ao pesquisar, ao estudar o desenvolvimento cognitivo das crianças, ou seja, como as crianças aprendem, ele dividiu as idades em fases. E nós temos 4 fases de Piaget. A primeira fase é de 0 a 2 anos, que é referente à fase do sensório motor. A segunda fase é de 3 a 7, 8 anos, que é o pré-operatório. A terceira fase é a de 8 a 11 anos ou 12 anos, que é a fase operatório concreta. E a última fase de Piaget, que é de 12 anos adiante até a vida adulta, é operatório formal. Nós destacamos aqui o terceiro período ou a terceira fase, porque é a fase das nossas crianças, é a fase que corresponde aos nossos alunos. E por que é importante nós sabermos como a criança aprende? Porque ao sabermos como a criança aprende, nós podemos melhorar o nosso ensino. O processo de ensino é dependente do processo de aprendizagem das crianças. Então, quando a gente sabe, a gente estuda e a gente conhece como os nossos estudantes e as nossas crianças aprendem, nós vamos ser capazes de realizar um ensino, nós vamos ser capazes de realizar intervenções eficazes e significativas para a criança. Por isso é importante nós estudarmos as fases de Piaget, porque ele estudou através de várias pesquisas, de vários estudos, de vários testes, como desenvolve o processo cognitivo das crianças até a vida adulta. Então, nesse terceiro período, o chamado operatório concreto, que é referente ao período das nossas crianças, a criança amplia a capacidade de agir, ou seja, de operar sobre o real, os objetos concretos. Já é capaz de relacionar, classificar, comparar objetos, seguindo critérios lógicos e realizar as primeiras operações aritméticas e geométricas. É possível, segundo Agnella, uma outra estudiosa de Piaget,
trabalhar com grandes números, superando os limites impostos pela contagem com suporte físico. E aí nós frisamos até essas últimas palavrinhas que ela disse. Impostos pela contagem, trabalhar com grandes números, com e através do suporte físico. E o próprio nome da fase, o próprio nome do período já diz alguma coisa para nós, não é? O operatório concreto. Ou seja, as crianças são capazes e nós vamos desenvolver nas crianças esse raciocínio, a lógica, os critérios lógicos, a capacidade de realizar as operações através do quê? Do concreto, que é o que nós chamamos de suportes físicos, materiais de apoio, enfim, o que nós vamos tratar aqui no ambiente matematizador. Dito isso, nós podemos concluir, então, que o ambiente influencia diretamente nas nossas capacidades mentais e no seu desenvolvimento. A aquisição do conhecimento pelo indivíduo é realizada a partir da sua interação com o meio. Destacando novamente, a interação com o meio abrange tanto a interação com seus pares, com o outro, quanto também a interação com o ambiente onde está inserida a criança, certo? E para isso, então, nós estamos tratando desse assunto tão importante que é o ambiente matematizador, que, como disse a Patrícia, é pensar, é planejar, é organizar o ambiente em que a criança está inserida, que no caso da escola é o espaço físico da sala de aula e o espaço físico para além da sala de aula também. Aqui nós vamos focar no espaço físico da sala de aula. Nós vamos apresentar alguns materiais que são essenciais para a aprendizagem das crianças. Com relação ao espaço físico, então, entendemos que este necessite ser reconhecido como um espaço alfabetizador em matemática, com instrumentos, símbolos, objetos e imagens pertencentes ao campo da matemática escolar e não escolar. Assim, sugere-se que cada sala de aula disponha de alguns materiais que possam ser providenciados, tanto pelo professor quanto produzidos pelos estudantes também, ou que possam ser adquiridos pela escola, tais como. E vou voltar a repetir o que a Patrícia já disse. Esses materiais, eles precisam ser vivos, eles precisam ter uma lógica, eles precisam ser planejados. Planejados de acordo com o quê? De acordo com os objetivos que a professora tem para a sua aula ou para a sua atividade. Esses materiais não são meros objetos decorativos, são materiais para suporte, para apoio às aprendizagens das crianças. Então, a professora tem que ter muito claro na sua cabeça qual é o seu objetivo, quais são as expectativas que elas têm de aprendizagem para as crianças ou das crianças, quais são as habilidades que vão ser desenvolvidas através daquela atividade. E através desse objetivo, de acordo com esse objetivo, a professora vai, então, selecionar, vai buscar no seu repertório, no seu conhecimento, no seu estudo, quais são os suportes físicos adequados para desenvolver aquela habilidade ou para desenvolver aquela atividade, que ajude a criança na sua aprendizagem. Então, esses objetos não são decorativos, esses objetos são suportes de aprendizagem, são apoios de aprendizagem que a professora tem. E aqui nós vamos apresentar alguns deles. Nós vamos apresentar, no campo da matemática,
portadores de textos com diferentes usos e representações numéricas, envolvendo as funções dos números no dia a dia, moral que possibilite afixar as produções dos estudantes, textos complementares selecionados pelo professor, curiosidades matemáticas que os estudantes desejam compartilhar, etc. Listas variadas de assuntos que o professor deseja discutir com os estudantes, que o professor deseja que o estudante tenha contato, como a lista da data de aniversário, a lista dos eventos da escola, os brinquedos, as brincadeiras preferidas. Varal com diversos símbolos numéricos, para a criança ir se apropriando da matemática, de onde encontrar a matemática no dia a dia. Tabela numérica ou quadros numéricos. Calendário para reconhecimento e contagem do tempo, o dia, o mês, o ano. E a régua para medição de altura, assim como outros materiais de medida padronizada. E aqui, então, eu deixo com a Patrícia. Vamos lá? Então, agora no nosso terceiro momento, né, nós vamos estar falando, então, aí sobre o ambiente matematizador e o ensino híbrido. Lembrando que essa TPC, ela terá continuidade, tudo bem? E nós vamos estar falando agora, nesse terceiro momento, dos materiais essenciais, tá? E possíveis adaptações. Pode passar, Carlinha. Bom, aqui nesse slide, né, nós vamos estar falando, iniciando aqui, sobre os materiais com diferentes representações numéricas. Bom, vamos apresentar aqui alguns materiais que podem e devem estar presentes na sala de aula e algumas sugestões na sua utilização. Destacamos que algum desses materiais, eles são permanentes, né? E nós iremos explorar durante todo o ano, dependendo sempre, mais uma vez, da nossa intencionalidade, do nosso planejamento, né? E até mesmo das próprias sequências do nosso material, tanto do EMAI quanto do nosso material de apoio, o Aprender Sempre. Então, nós precisamos pensar em organizar a sala de modo que os números, eles estejam presentes em diversas situações. E sempre está estimulando os nossos estudantes, as nossas crianças, a observarem que os números, eles estão presentes em todas as partes. É importante que eles percebam, que eles saibam que os números, eles são utilizados aí em diferentes situações, desempenhando diferentes funções, né? A função cardinal, ordinal, como código, né? Como função também de medida, né? Quantos metros, qual a altura, qual o peso, qual a temperatura, quantas horas. Então, aqui, né, nesse slide, nós temos alguns materiais, que eles podem, por exemplo, observar os números em seus aspectos cardinal, né? Por exemplo, aí as situações de contagem. Só que em uma situação real e significativa. Então, por exemplo, aqui na parte inferior aqui do lado esquerdo, nós temos ali o material Quantos Somos. Isso, a Carlinha está mostrando aí para vocês. Aí eu posso pensar, né? Quantos meninos? Quantas meninas? Então, aí os nossos estudantes, eles estão em contato com uma situação real de contagem. Eles vão contar. Quantos meninos eu tenho? Quantas meninas eu tenho aqui na sala? Né? E é só isso que eu posso explorar? Todo dia essa mesma contagem? Quantos meninos? Quantas meninas? Não. Eu posso explorar também. Quem tem mais, né? Quantos meninos a mais? Ou quantos a menos?
Vai depender da minha intencionalidade, do que eu quero explorar, certo? E eu vou explorar tudo de uma vez só? Eu vou ficar lá 50 minutos explorando esse material? É claro que não, né? Vai depender do meu planejamento, da minha intencionalidade, como a Carla falou, eu tenho que ter muito claro o que eu vou explorar com os meus alunos, com os meus estudantes. E eu posso aumentando também, e se fosse o dobro de meninos, o triplo? Então aí vai do professor aproveitar e explorando aí, como a Carla colocou, né, esse suporte, esses materiais de apoio, tá? Aí um outro que nós temos aqui é o quadro do aniversariante do mês, né? Que ele pode ser aí do ano todo, né? Por exemplo, como nós temos aí o primeiro, ele tem também, ele contempla todos os meses do ano, só que aí ele coloca, por exemplo, só o mês de fevereiro, né? Então eu vou colocar os aniversariantes que eu tenho em fevereiro, o nome dos meus estudantes, né? Que, nossa, é especial, né? É o meu aniversário, representa muita coisa. E ali do lado esquerdo, ou melhor, desculpa, do lado direito, que é o de maio, isso, eu também vou trabalhar somente com os aniversariantes do mês. Então, por exemplo, eu percebo que ali no mês de maio eu não tenho, né, nenhum aniversariante. E esse cartaz que a Carlinha está colocando do mês de maio, e esse aqui no centro, que eu tenho todos os meses do ano, exatamente esse aqui, eles são de 2 salas que nós passamos agora nos nossos acompanhamentos, inclusive, né, por coincidência, são dois materiais de um segundo ano, né? Só que aí nós percebemos o quê? A diferença deles, né, é que eles têm aí formatos de exposições diferentes, e esse que está no centro, eu consigo, ele tem mais algumas informações. Eu tenho todos os meses, eu tenho quantos aniversariantes, eu tenho o nome dos meus aniversariantes, e eu tenho o dia do aniversário dele. Então, eu consigo explorar aí outras situações também, né? Quantos aniversariantes eu tenho em janeiro? E olha que sorte, essa sala nós temos aniversariantes em todos os meses, então a professora pode explorar muito aí esse material, né? Quantos aniversariantes eu tenho no mês? Qual é o dia? Qual que é a diferença de dias de um aniversariante para o outro? Eu consigo trabalhar o nome dos meus alunos. Então, olha quantas informações eu consigo. E eu consigo também trabalhar aí com eles qual é o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro. Então, assim, eu consigo explorar muita coisa a partir do meu quadro aí, do meu material do aniversariante do mês, tá bom? E aí, do lado direito, no canto, eu não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas é um trabalho aí com a unidade temática probabilidade e estatística. Então, através do planejamento da professora, ela realizou uma pesquisa que é de interesse deles. O que ela pesquisou com eles? Vocês têm medo de, né? Qual medo vocês têm? É medo de escuro? É medo de injeção? Medo de barata? Medo de dentista? E com essas informações que ela foi coletando dos medos, foi construído um gráfico com essas informações, com esses dados. E a partir dessas informações, desses dados, ela consegue né, elaborar aí um gráfico e explorar a leitura, a interpretação dos dados, vai explorar com eles ali numa situação real, né? Quantos estudantes têm medo de escuro? E aí eles vão identificar, eles vão conseguir ali também se envolver numa situação de contagem e descobrir quantos alunos, como que eu percebo, né? Quem tem, qual medo teve o maior número de votos? Qual é o segundo com maior número? E aí eu consigo explorar, tá? Mas aí, por exemplo, nós temos que ir renovando esses materiais conforme o nosso trabalho vem sendo realizado. Esse da direita, que é o trabalho com unidade temática, probabilidade e estatística, não é um material que ele vai ficar o ano todo. Então, a partir do planejamento de uma aula, a professora conseguiu explorar esse material e depois ela pode tirar e abrir espaço para outro.
né? E aí, através desses materiais que a gente vai estar, né, nós vamos estar vendo outros, nós conseguimos saber o que as crianças conhecem sobre os números, sobre o seu uso, quais eles sabem identificar, quais eles sabem ler e quais eles sabem escrever. E isso nos permite organizar atividades que possam auxiliar na ampliação de seus conhecimentos, tá? Então, é interessante que, além de explorar os materiais, né, que eles possam também manipular esses materiais, tá? E que eles sejam estimulados a pesquisar sobre números que aparecem no cotidiano, tá? E também nas brincadeiras, tudo bem? Podemos para o próximo, Carlinha. Aqui, nós vamos para o quadro numérico ou tabela numérica. Esse é um recurso material que nós podemos e devemos explorar durante todo o ano, né? Explorar as regularidades, ele pode servir como fonte de consulta. Os estudantes, eles vão observar as regularidades no quadro numérico e você, como professora, eu não posso falar para ele, eu não posso dizer para ele qual é a regularidade. Eu preciso fazer boas intervenções, eu preciso fazer boas perguntas para que ele possa perceber a regularidade ali que está posta ou que eu quero que ele perceba, tá? Então, eu posso explorar as regularidades, por exemplo, com eles, da linha, para que eles percebam que os números caminham na linha de 1 em 1, mas eu não vou falar. Eu vou fazer boas intervenções para que eles consigam perceber isso, certo? Eu posso explorar a coluna, para que eles possam observar aí a regularidade, que é que os números aí vão caminhar de 10 em 10. Eu posso explorar a diagonal principal, né? Que os números aí vão caminhar de 11 em 11, ou a diagonal secundária, que eles vão caminhar de 9 em 9, mas eu não vou falar, eu vou explorar, eu vou fazer com que eles percebam isso, através das minhas perguntas, através das minhas intervenções. E aí, eu posso explorar também o sucessor, o antecessor, eu posso trabalhar aí com a adição, com a subtração. Então, são atividades, aí é o material, vamos colocar assim, permanente, eu posso estar fazendo as minhas atividades permanentes, com o uso do quadro numérico, ele vai contribuir para as crianças avançarem nas suas escritas, né? E elas demonstram também o que elas aprendem, o que elas já sabem sobre o sistema de numeração decimal. E você vai verificar como ela identifica, se eles nomeiam, se eles escrevem os números com 2, com 3 ou com mais dígitos também, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, nós também temos aí um velho conhecido nosso calendário, e é importante, como está aí, né? Importante para construir os conceitos de ano, mês, semana, dias. Pode incluir também o clima, né? Pensar, né? Nossa, como está o tempo hoje? Então, eu consigo explorar muita coisa. Não é apenas ter o calendário exposto. É isso que nós estamos, assim, chamando a atenção, conversando com vocês. Ah, mas eu já faço. Ótimo. Se eu não tenho, vou providenciar. É só para a gente refletir um pouquinho. Aqui do nosso lado esquerdo, esse primeiro também é de uma sala de aula nossa, tá? Mas vão ter outros, mas eu vou começar falando desse. Esse é de uma sala, tá? Então, por exemplo, é só exemplo, não estou falando que a professora fez, viu? Não é isso. Aqui, por exemplo, eu não posso só chegar no início e falar assim, ó, vamos ver, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 14, eu vou riscar aqui. Não, eu posso explorar com eles os dias da semana, os nomes dos dias da semana e do mês, né? A sequência dos dias do mês, a partir dessa observação, né? Que dia da semana é hoje? Que dia da semana foi ontem? Que dia da semana será amanhã? Em que mês nós estamos? Em que dia do mês nós estamos? Quantos dias tem uma semana? E aí eu vou propondo, eu vou explorando, mas eu preciso deixar muito claro, eu preciso trabalhar com eles
os dias da semana, o nome dos dias da semana, tá? Não só trabalhar que dia é hoje. Então, eu posso explorar de várias formas. E o próprio material nos dá aí dicas de como trabalhar, tá? Vocês estão vendo que os dois primeiros do lado esquerdo, ele é o calendário do mês. E lá do lado direito, eu já tenho o calendário do ano todo, tá? Então, nesse calendário, nós podemos, né, comentar com eles e explorar que os meses do ano, eles seguem uma ordem, formando uma sequência, né? E que são 12 meses, e que eles podem ser numerados de 1 a 12. E nós vamos questionando, qual é o primeiro mês do ano? Aí vocês vão vendo, a Carlinha está mostrando lá. Então, eu vou relacionar que janeiro é o primeiro mês do ano. Fevereiro, olha lá, o segundo mês do ano. Março, o terceiro. E assim sucessivamente, para que eles entendam que, trabalhando isso já, né? Explorando os 12 meses, o número que se relaciona, né? O porquê eu tenho uma sequência, tá? Então, aí são só algumas dicas. E aqui no próximo slide, vocês vão estar percebendo que são todos calendários que nós encontramos nas salas de aula, agora, 2021, que nós estamos acompanhando as escolas, a gente pede licença, vai tirando umas fotos. Então, aqui no lado esquerdo, aqui na parte superior, é um quinto ano. E olha que legal a sacada da professora. Ela dividiu um calendário simples, vamos colocar assim, mas a disposição que ela utilizou, né? Então, ela colocou primeiro semestre e do outro ladinho, segundo semestre. Olha quanta coisa ela consegue explorar aí. Quantos meses eu tenho no primeiro semestre? Quais são os meses do primeiro semestre? Olha o segundo semestre. Quantos meses eu tenho? Quais são esses meses? Eu já consigo começar a trabalhar aí, ó, com semestre. Então, a partir do próprio calendário, a disposição que ela utilizou. Eu já tinha visto também, acho que foi no ano passado ou retrasado, eu tinha uma professora que também colocou na parede por bimestre. Então, ela foi organizando por bimestre. Então, assim, isso é da professora, do ano que ela está, da necessidade, da intencionalidade, tá? Então, aí, ó, a professora do quinto ano já está batendo aí, ó, o semestre para ele fica fácil, olha, a própria disposição já nos ajuda, tá? Do ladinho já tem um calendário que nós encontramos num primeiro ano. Olha, a professora pegou um calendário aí de uma grande rede de supermercados aí, do açaí, vão fazer propaganda. Então, ela pegou e ela foi construindo, né? Então, ela colocou lá calendário, ela enfeitou, ela colocou os dias da semana, ela colocou os meses e já deu um jeitinho ali de colocar também um quadrinho para ir subindo, para ir adequando o dia da semana e o mês. Então, foi a própria professora que construiu. Do lado direito, também, o primeiro que tem todos os meses, também é de um quarto ano, tá vendo? É um calendário, a professora colocou ali calendário 2021, ela deu uma enfeitadinha, vamos colocar assim, para deixar ele mais atraente, mais bonitinho, e colocou na sala. Atende, dá para explorar? Dá para explorar também. E os dois últimos aí do lado esquerdo é um terceiro ano também, esses são da mesma sala. E olha que legal, a professora, além de ter o calendário que ela consegue explorar ali, que ela tem os meses, ela tem os dias da semana, tem os dias do mês, ela também coloca como suporte para o aluno tem um calendário, cada aluno tem um calendário na sua mesa, tá? E ela também já aproveita para trabalhar com o nome, todos eles têm um nome identificado, tá? Então, aí são das nossas andanças, das nossas visitas, foi um pouquinho que deu para estar registrando, tá bom? Pode passar, Carlinha. Aqui, nós vamos falar um pouquinho, né, da régua para medição de altura e outros instrumentos de medida padronizada. Aqui do lado esquerdo, desculpa, aqui também foi uma proposta que nós encontramos esse ano, tá?
Então, qual foi a proposta aí da professora? Verificar a altura das crianças e entre as crianças também. Só que sem fazer uso da unidade padronizada. Então, ela utilizou o barbante, né? A proposta foi verificar a altura deles, né? Com o barbante, com o auxílio do barbante, e ela construiu aí esse material com eles, tá? E aí eles foram identificando, é que tá pequeno, né? Mas ali em cima vocês vão perceber que em vez de colocar o nome, foi colocado o rostinho deles. Ela fez a impressão e aí ela tem o rostinho de todo mundo. E aí ela trabalhou, né? A ordem da altura dos alunos aí, do maior para o menor, tá? E eu sei, já vi também em salas, né, que a gente utiliza a fita métrica, né? A professora puxa, vamos colocar assim, ela mede 1 metro, né, do chão, marca, prende com a fita crepe e sobe. E vai utilizando ali também, né, para trabalhar com a medida padronizada e para que eles também tenham contato. E aqui também foi interessante que ela, né, conversar com a turma, né, explicar que antigamente as pessoas usavam como unidade de medida o palmo, os passos, os pés, né, que não era padronizado. E que nos dias atuais, né, foram criadas essas unidades de medida padrão, né? Nós temos esses instrumentos universais que nos permitem aí efetuar as medições de uma forma mais precisa. E aí a gente ilustrou aí com a girafinha para estar só colocando aí para que possa ser utilizado, tá? É só aí um exemplo mesmo. Pode passar, Carla. Demais materiais, medidas padronizadas. Então, nós apresentamos aqui também uma série de materiais que podem ser explorados. Talvez eles não fiquem expostos e não ficam expostos o tempo todo, né? Como o quadro numérico fica, o calendário fica. Porém, é importante o trabalho com eles, a apresentação, a manipulação desses materiais. Esse material seria interessante a escola adquirir, né? Ter lá na sala da coordenação, de fácil acesso, para quando a professora precisar, dependendo do seu planejamento, que ela possa ir até a sala da coordenação, né? E utilizar esses materiais, né? E aqui, mais uma vez, o que importa, né? É que esses materiais que eles possam manipular e ressaltar, né, que as crianças no seu cotidiano, elas se envolvem com essas ideias também de maneira informal, né? Elas comparam a altura, né, de um com o outro, falam do peso de objeto, fala da temperatura, tá bom? Pode passar, Carlinha. E aqui nós temos o relógio, né, que é outro instrumento de medida muito importante, né, para se ter em sala de aula, porém, não apenas exposto como nós estamos falando, né, só para consulta. Ele tem que ser explorado conforme o ano. E detalhe, esse material, esse relógio, ele precisa também estar funcionando, né? E aí a gente parte dos questionamentos, né, questionar para saber o que eles já conhecem, né, para a gente poder ir explorando. Então, por exemplo, pergunta simples, né? Quantas horas tem um dia completo? Quantos minutos tem uma hora? Quantos segundos tem um minuto? E explorar com eles os tipos de relógio, que existem os relógios digitais e os analógicos, né? Explorar essa leitura de horas também. Perguntar quantos ponteiros existem em um relógio, a função de cada ponteiro, né? E é importante que eles possam manusear, principalmente os menores, que nem esse que nós temos ali do lado direito, na parte superior, todo coloridinho ali, ele tem, o meio dele é com uma bailarina. Então, isso é legal que eles tenham contato para que eles possam ir manuseando, possam ir mexendo. E o professor, dependendo do conhecimento e, claro, do ano, ele vai explorando tudo isso com os alunos, né? Qual a função do ponteiro menor, do ponteiro maior, quando tem 3 ponteiros, e aí vai explorar o relógio com eles. Aí no próximo slide,
são alguns relógios que nós encontramos também nos nossos acompanhamentos, tá? Então, nós também tiramos algumas fotos aí e colocamos aqui para vocês também, tá bom? Pode passar, Carla. Aqui nós temos também o quadro de valor, que é outro material que ele deve ser explorado em sala de aula. Nós temos que ter esse material, né? E aí nós temos que propor as atividades, né? Algumas atividades para que as crianças explorem esse quadro de ordem e de classe com o intuito de compreender também a estrutura do sistema, né, de numeração decimal e perceber que a utilização do quadro vai contribuir para a leitura e para a escrita dos números, tá? E nós temos aqui também um outro material de apoio, né, que não é aí um quadro de valor, mas é um outro material de apoio que pode auxiliar também na leitura e na escrita. Lembrando que todos esses que estão aí, esses 4 suportes, esses 4 materiais, eles foram encontrados também nas salas, tá? São todos desse ano. E vocês percebem que aqui, esse do lado direito, a criança ela pode manipular. E conforme ela vai subindo as fichinhas aqui, as filipetas, vai subindo os números. Então, ele consegue escrever aí também qualquer número até essa classe aí, tá? Até essa classe. A classe dos milhares, tá bom? Bom, e aí nós vamos para as frações, né? Aqui nós estamos apresentando também alguns materiais como recurso, né, no trabalho com as frações, lembrando mais uma vez que tudo vai depender do planejamento e da intencionalidade, né? Enfim, da mesma forma que os números naturais lá, eles são explorados de acordo com o seu uso social, o que se pretende é que as crianças aqui também se aproximem dos números racionais, que nós sabemos que não é simples, né? E tanto na sua representação decimal, como em sua representação fracionária, né? Pelo seu reconhecimento no contexto diário. E aqui no centro, a Carlinha vai estar mostrando para vocês com o mouse, é também de uma sala de 5º ano que nós passamos. E o legal aqui também é que ela já tem a porcentagem, a representação na porcentagem, ela já consegue fazer uma relação com a representação fracionária e também com a representação decimal, tá? Então, aqui é só também mais um modelo de um suporte que nós encontramos também em uma sala com o trabalho da fração. Tudo bem? Passo para Carlinha para dar continuidade. Tá bom. Então, vamos retornar nesse ciclo de ensino de matemática abreviado, retirado diretamente do material do EMAI, como eu disse para vocês, e foi a base, ou seja, eles formularam o material EMAI pensando no trabalho docente, que o trabalho docente deveria ser desenvolvido através desse ciclo. Então, ele se inicia com o conhecimento do professor. Do conhecimento do professor, ele vai para a trajetória hipotética de aprendizagem, certo? A trajetória hipotética de aprendizagem nada é mais, nada é menos do que o planejamento de aulas da professora. Ao planejar a aula, nós, professoras, nós devemos levar em consideração os objetivos para a aprendizagem das nossas crianças, o plano de atividades de ensino, que são as atividades que já vêm no material EMAI, então nós precisamos estudar essas atividades e precisamos levar em consideração também as hipóteses do professor sobre o processo de aprendizagem dos estudantes. Isso quer dizer o quê? O conhecimento do professor em relação às suas crianças, onde as suas crianças estão, o que elas já sabem, o que elas precisam saber.
Depois desse planejamento de aulas da professora, vem de fato a realização das atividades em sala de aula, que é a aula em si. Se a professora tem um planejamento bom, adequado, conhece suas crianças, conhece seus estudantes, ela vai já prever algumas intervenções para ser realizada durante as atividades, algumas boas intervenções. Ela já vai saber quais intervenções serão necessárias no decorrer da sua aula. E depois da aula, a avaliação do conhecimento dos estudantes. E ao avaliar o conhecimento dos estudantes, a gente já aproveita e avalia também o nosso trabalho, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, onde nós devemos melhorar, onde a criança precisa avançar, o que a criança precisa recuperar também, retomar, enfim. E aí, por último, nós voltamos novamente no conhecimento do professor. Então, esse ciclo vai gerar uma série de informações importantes para o professor voltar ao seu estudo novamente, e aí, a partir desse estudo, planejar suas aulas, levando em consideração esses pontos que eu citei, que o material traz para nós, as intervenções durante a sala de aula, depois a avaliação da aprendizagem dos estudantes, para a professora saber o que precisa ser retomado, o que pode ser avançado, aprofundado, e onde também a professora precisa melhorar no desenvolvimento das suas aulas, das atividades, e é um ciclo. Então, o material EMAI, ele foi pensado no desenvolvimento desse trabalho que a gente pode chamar de trabalho docente em matemática. Por que nós estamos falando sobre o material, sobre o currículo paulista? Porque neste momento nós vamos fazer uma relação mais direta do currículo paulista com o nosso assunto aqui da TPC, que é o ambiente matematizador. E essa relação direta, nós já vamos propor uma atividade para vocês. E vamos deixar claro os objetivos da atividade, que são conhecer as professoras, ressaltar a autonomia das professoras, socializar conhecimentos entre as escolas, analisar o currículo oficial em articulação com o assunto abordado. Por que eu quero deixar claro esses objetivos? Porque nós, eu e a Patrícia, nós vamos solicitar para que essa atividade ela seja desenvolvida pelas professoras. Nós vamos solicitar para que as coordenadoras pedagógicas se afastem um pouquinho, se distanciem um pouquinho da sua função de coordenar, de apoiar, de subsidiar as professoras e deixar as professoras desenvolver essas atividades coletivamente. É claro que se alguma professora tiver dificuldade ou alguma coisa assim, nós sempre estaremos dispostas, as coordenadoras sempre estarão dispostas. Porém, o que nós queremos com o objetivo dessa atividade é realmente conhecer as nossas professoras e fazer com que elas desenvolvam a sua autonomia também. Qual é a atividade? Leiam as habilidades apresentadas. Nós vamos apresentar 3 habilidades. Selecionem uma das habilidades do segundo quadro. Essas 3 habilidades, elas serão divididas em 2 quadros, sendo que o primeiro quadro é obrigatório, a abordagem do primeiro quadro é obrigatória, e no segundo quadro, vocês, em grupo, vão selecionar uma das habilidades do segundo quadro. Então, vocês terão 2 habilidades, uma obrigatória e a outra vocês vão escolher. Apresentem um vídeo de no máximo 7 minutos respondendo as perguntas, tomando como referência a análise da habilidade obrigatória, mais a análise de outra habilidade do segundo quadro que vocês escolheram. E eu vou já apresentar para vocês não terem dúvidas. Então, este é o quadro com a habilidade obrigatória, que é do primeiro ano de matemática 01, utilizar números naturais como indicador de quantidade
ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. O objeto de conhecimento é a contagem de rotina, contagem ascendente e descendente, reconhecimento de números no contexto diário, como indicação de quantidades, como indicação de ordem ou indicação de código para organização de informações. Então, essa habilidade é obrigatória. Vocês devem tratar e abordar desta habilidade na atividade. Do quadro seguinte, vocês vão escolher apenas mais uma habilidade. Nós trouxemos uma habilidade do terceiro ano, de Matemática 01 também, e um do quinto ano, o 04A. O do terceiro ano, a habilidade é a seguinte: ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do sistema de numeração decimal e em língua materna. O objeto que se trata dessa habilidade é a leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens. E a habilidade que se refere ao quinto ano, identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. O seu objeto de conhecimento, comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência. Então, com a habilidade obrigatória do primeiro quadro e uma habilidade que vocês vão selecionar do segundo quadro, vocês vão responder essas duas perguntas no vídeo. Quais recursos podemos utilizar que possam contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades pelos estudantes? Quais recursos, quais materiais, quais suportes podemos utilizar? E a segunda pergunta é: como esses recursos, materiais, suportes podem ser explorados? Então, lembrando, vocês farão, com as respostas dessas duas perguntas, um vídeo para nós de 7 minutinhos no máximo, porque nós queremos apresentar todos os vídeos como socialização de conhecimento entre as escolas. Como vocês farão isso? Nós vamos encerrar a nossa explicação agora. Então, o resto do tempo que vocês tiverem agora, em torno de 40 minutos, vocês terão justamente para vocês estudarem essas habilidades, selecionarem uma das habilidades lá do segundo quadro coletivamente e conversar com seus pares dentro da escola. Nós pedimos para que seja apenas gravado um vídeo por escola. Então, é sim um trabalho coletivo, um trabalho em equipe, certo? E aí, vocês poderão escolher, então, um porta-voz, tá? Uma porta-voz, alguém pode se voluntariar, ou vocês podem selecionar, se quiser apresentar mais de um recurso, 2 recursos, não tem problema. Se quiser aparecer mais de uma professora, também não tem problema. A organização da explicação, a estrutura da explicação, a estrutura do vídeo, vocês estão livres para fazer do jeito que vocês preferirem. Como vocês vão encaminhar esse vídeo para nós? Vocês poderão encaminhar esse vídeo através do WhatsApp mesmo, pode ser por e-mail, pode ser por formulário. Nós vamos deixar aqui um link na descrição do vídeo e nós vamos soltar também para as professoras coordenadoras um formulário para vocês subirem
subirem, anexar o vídeo de vocês, caso seja um vídeo muito grande, não dá por WhatsApp, vocês tiveram algum problema. Vocês podem encaminhar da melhor forma para vocês, do jeito que vocês quiserem, preferirem e puderem. Caso nenhuma dessas 3 formas ou 4 formas que nós citamos dê certo, vocês podem entrar em contato que a gente dá um jeito de pegar esse vídeo de vocês, não tem nenhum problema, tá bom? Então, agora, lembrando, essa hora-aula, 40 minutos praticamente, essa hora-aula que vocês têm do ATPC MAI, lembrando que são 100 minutos de ATPC MAI, então, esses 40 últimos minutos, é a segunda parte, vamos dizer assim, vocês farão esse estudo, essa seleção e esse trabalho coletivo e vão elaborar o vídeo para nós, ok? Lembrando do link para avaliação e presença, que é esse link que também é encaminhado para as professoras coordenadoras, para vocês não esquecerem que também é o registro da presença de vocês, e é muito importante a avaliação de vocês em relação às nossas gravações, aos nossos encontros, às nossas formações. E é isso, meninas. Bons estudos para vocês. Nós estamos aqui à disposição. E muito obrigada pelo encontro de hoje. Patrícia, você quer se despedir? Eu quero só falar um tchau, agradecer e estou ansiosa para receber o vídeo de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. E até a próxima.